Nós temos a alegria de poder continuar todo o estudo do rei, Josias, O rei Josias, ele foi o último rei que entregou o seu coração para o Senhor e Deus, de alguma forma, recebeu tudo aquilo que ele estava fazendo. Josias foi, então, o último rei do Reino do Sul a se dedicar a Deus. Nós veremos nos próximos estudos, quando terminarmos Josias, que infelizmente, os outros reis que lhe sucedem, seu irmão, depois seus filhos e netos, infelizmente todos eles não servem a Deus. E aí Jerusalém cai, completando assim toda a queda, toda a queda de Israel e de Judá. Eu convido os irmãos a ficarmos em pé, vamos orar, agradecer a Deus esse momento tão bom. Hoje as nossas irmãs foram lá para o congresso, lá em Santa Maria Sul. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que o Senhor as leve e traga na sua paz, E nós estamos aqui na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão bom que estamos aqui na tua casa. Muito obrigado pela felicidade que nós temos de transmitir a tua palavra. Muito obrigado pela felicidade que temos, Senhor, de esta noite abrir, estudar, entender, ó Deus, os teus mandamentos, a tua palavra, Senhor, para que possamos viver conforme tu queres. Dá a nós, Senhor, um momento muito especial de alegria e de felicidade por estarmos em tua presença, aprendendo, crescendo e discernindo tudo aquilo que vem da tua parte. Nós te pedimos e gratos já te louvamos por todas as coisas. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós vamos continuar a estudar sobre Josias, Esse grande rei, esse poderoso rei. E eu peço encarecidamente que os irmãos abram a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo de número 34. A palavra do Senhor assim nos diz, versículo 1 em diante. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubou perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e indo até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares, e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e sendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém.
E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Mesaías, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Amém? Então, essa noite eu pretendo trabalhar com os irmãos sobre os primeiros anos de efetivo reinado de Joás. E tudo que literalmente ele conseguiu nesses primeiros anos. Eu preparei os slides, espero que você que, como eu, não vê muito bem, possa chegar um pouco mais perto, e quem está acompanhando de casa, que preste toda atenção a partir de agora. Bem, vamos começar por toda aquela dimensão que a gente sempre trabalhou, que é exatamente essa figura clássica ali do querido professor André Hayek, que nos dá a dimensão correta de todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para cá. Nós estamos exatamente no final daquela figura que ali nós acabamos de ver, e nós tivemos a alegria de já estudar Ezequias, que foi exatamente o bisavô do rei que estamos estudando agora, que é Josias. Estudamos Ezequias e vimos que, no seu todo, ele foi um excelente rei, um homem que andou nos caminhos do Senhor. Aí nasce seu filho, que reina durante 52 anos. Foi o período de reinado maior que nós tivemos em Israel, né? E Judá. 52 anos é muito tempo. Mas, infelizmente, este homem... Obrigado, meu amor. Deus recompense. Infelizmente, este homem, 80% do reinado dele é um reinado muito ruim, maligno. Ele se dedicou aos ídolos, fez tudo que era mal diante do Senhor, acabou sendo exilado e preso, e nós tivemos o prazer de ver a misericordiosa mão de Deus alcançando a ele, e ele entrando naquela fase maravilhosa de oração e arrependimento e conversão. Aí, quando ele volta como rei ainda e assume o trono, e ali 20%, no máximo 30% do seu reinado final, ele tentou desfazer todos os erros que ele tinha cometido. Aí Manassés morre, nasce o pai do rei que nós estamos estudando, Joás. Nasce Amon. E Amon reina por 2 anos. Ele, infelizmente, faz tudo de errado. Toda a tentativa que seu pai tentou, no final da vida, realizar de arrependimento e colocar de novo Judá nos caminhos de Deus, ele desfaz. Amon é dominado por uma classe que lucrava muito com a falsa religião, e em 2 anos ele reina e é assassinado. A gente estudou na aula passada que ele é assassinado por representantes desta fase final de Manassés, que queriam que voltasse o culto a Deus. E aí, após o golpe de Estado, existe o contra-golpe. A palavra de Deus diz que quem matou o rei Amon agora é morto. Então, o povo da terra, e nós vimos a descrição desse povo da terra em Sofonias na aula passada, mata quem matou Amon e chega ao trono Josias. Então, Amon foi um rei maligno, e agora nós chegamos aonde estamos estudando, o querido rei Josias. O reinado dele não foi tão grande. A Bíblia diz que ele toma posse do reino aos 8 anos, e ele reina durante 31 anos. Então ele morre aos 39 anos.
Nessa época, irmãos, era assim, normal morrer cedo. As condições de vida eram muito difíceis. Você não tinha todo um viver longo em razão da existência bélica dos homens. Você está aqui na época do bronze tardio, né? Então é muita guerra, dificilmente alguém sobrevive muito tempo. E se o rei, que é o rei, vive até os 39 anos, e os súditos, né? Mas Josias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Observe isso por gentileza. Na aula passada nós vimos então que o avô de Josias, Manassés, tem esse período de vida muito grande. Ele reina 52 anos. Depois entra no lugar de Manassés Amon, seu filho, e como você pode ver exatamente ali na nossa cronologia bíblica, foi retirado esse trabalho, do pastor Felipe. Ele nos concedeu a bênção de poder usar, e agradecemos a ele por exatamente nos ter dado esta possibilidade, que Deus abençoe. E olha que interessante, você pode ver, morre Manassés, entra Amon. Amon vive 2 anos, morre, e aí entra no seu lugar Josias, e a Bíblia diz, conforme lemos, que Josias começa a reinar, segundo o versículo 1 de 2 Crônicas 34, a partir de 8 anos de idade. Eu vou pegar aqui, esse slide e vou ampliar aqui, deixá-lo bem grande. Então, no primeiro ano de Josias, ele tem exatamente 8 anos de idade. Se ele reina, ali a outra seta, 31 anos, ele então vai governar Jerusalém e todo o Judá até exatamente os seus 39 anos, e aí ele morre. E o resumo da vida dele está no versículo 2, de 2 Crônicas 34. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai. E aí, obviamente, tem de Deus a aprovação completa. Acompanhe, por gentileza, agora esse slide. Ampliei mais ainda por finalidades pedagógicas. Olha, aqui a gente tem Josias começando a reinar. Então, o ano 1 do reinado dele, segundo a palavra de Deus, ele tem 8 anos de idade. Olha que interessante. Ano 2, 9 anos. Ano 3, 10 anos. Ano 4 do seu reinado, 11 anos. Ano 5 do seu reinado, 12 anos. 6º ano, ele tem 13 anos. E no 7º ano do seu reinado, ele tem 14 anos. Pastor, por que destacar estas datas? Porque o texto bíblico, no capítulo 3, diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço. Então, no 8º ano, ele está com 15 anos. Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Deus de Davi. Agora, me responda uma questão que é fundamental aqui. É óbvio que quando ele reina, de 8 até seus 13, 14 anos, a consciência dele ainda é muito pequena. Ele é uma criança, ele é um menino. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: então, efetivamente, quem é que estava à frente de tudo? Entre aspas, era o rei Josias. Mas o pai dele morreu, Amon, e, entre aspas, quem estava à frente de tudo, na verdade, era sua mãe. Na verdade, era sua mãe. E a rainha mãe, com certeza, ela não tinha ainda força política para dominar todo Judá, em razão do que nós vimos na aula passada. Então é uma criança que está no poder. Se o pai morreu, é a rainha mãe que está à frente de tudo.
Mas pela descrição que a gente tem do livro de Sofonias, do livro de Jeremias, de como era a sociedade, era uma sociedade em Judá tão ímpia, que essa mulher, a rainha mãe, ela teve, obviamente, um papel muito importante, que foi o papel de criar seu filho, de tal forma que as circunstâncias não o levassem a desejar o pecado. Porque como nós vimos na aula passada, sexta-feira passada, no estudo passado, à luz de Sofonias, era uma sociedade muito baixa e vil. Quando você abre o livro de Jeremias, é uma sociedade muito pecadora. Então essa mulher, ela consegue de alguma forma proteger seu filho, e a proteção que ela dá ao seu filho é muito importante, porque quando ele tem 15 anos, ele começa a buscar o Deus de Davi. Ele começa a buscar o Senhor, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Ele começa a buscar o Senhor. Ele que tinha toda a chance para se afundar no pecado, ele busca o Senhor. Então, como é que ele vai buscar o Senhor se o pai dele era ímpio? Se a sociedade onde ele vive era muito ímpia. Os irmãos vão ver que esse momento histórico é tão baixo e tão vil, que mesmo com as reformas de Josias, Deus usa a profetisa Hulda para dizer: eu vou acabar com Israel. Eu vou acabar com Judá, como acabei com Israel. Porque não tem mais jeito. O pecado onde vocês estão é irreversível. Então, à luz dessas informações, você para e pensa: como é que esse menino serve a Deus? Só tem um jeito. Ele serve a Deus porque a mãe, de alguma forma, o levou a Deus. E isso é interessante porque, pensa comigo, ó, aqui você tem o que nós chamamos de anos de inocência. E nesses anos de inocência, é óbvio que ele vai se despertando para buscar a Deus em razão de uma certa tutela da mãe. Essa mulher foi muito inteligente. Por ela ser a rainha mãe e estar à frente de tudo, ela impediu que a malignidade chegasse perto do seu filho e dominasse seu filho. Então ele cresce querendo o que ninguém queria, servir a Deus. E no 8º ano, como nós vimos aqui, ó, no 8º ano, ele busca a Deus, segundo o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. No 8º ano, ele está com 15 anos. Agora, olhe que interessante. O capítulo 3 diz que no 12º ano, ele começou a purificar Judá. Então, irmãos, o que aconteceu do ano 8 até o ano 12? Pensa comigo, vamos juntos. No ano 9, ele tem 15, no ano 8º do seu reino, 15 anos. No 9º, 16 anos. No 10º, 17 anos. No 11º, 18 anos. E no 12º, no ano 12 do seu reino, com 19 anos, a Bíblia diz que ele começa a limpar Jerusalém. Limpar. O que significa? Significa que durante esses anos, agora de plena consciência, e que buscava a Deus, em primeiro lugar, ele foi amplamente instruído em quê? Em primeiro lugar, do aspecto social em que estava vivendo. Ele agora via, ouvia e entendia onde ele estava. Segundo lugar, do aspecto político. Ele passa a ter consciência nesses anos, completamente,
da posição que ele exerce, que é a posição de rei. Terceiro lugar, ele passa a ter noção do aspecto econômico. E é óbvio que ele faz raciocínios, e ele entende tudo o que está acontecendo na questão financeira, e no que ele precisava para, continuando o rei, ir contra toda a maldade que estava existindo. Porque, irmãos, o pecado que existia em Judá e Jerusalém era tão grande, que ele era patrocinado pela sociedade, pelos grandes homens políticos, nós vimos Sofonias, e economicamente, ele era algo maravilhoso para todo mundo que estava no poder. Então, quando a Bíblia diz, aqui no versículo de número 3, que no 12º ano, ou seja, quando ele tem 19 anos, ele vai fazer a reforma religiosa. Irmãos, ele fez um cálculo muito bem feito. Ele entendeu o quanto custaria matar quem ele matou, o quanto custaria exterminar com os altares, o quanto custaria ele avançar, e óbvio que ele se cerca de homens de absoluta confiança. Por quê? Porque o pai dele foi morto. Ele não poderia também ser morto. Então ele tem um cuidado muito grande, e nesses anos que ele está buscando ao Senhor, a Bíblia não diz, mas é óbvio que ele está fazendo os cálculos sociais, políticos, econômicos, para toda a revolução religiosa que ele iria fazer. Ele está fazendo todos os cálculos, meus irmãos. Irmãos, e esse garoto com 19 anos, ele tem então um relacionamento tão profundo com Deus, tão sincero, que ele avança na reforma religiosa. A pergunta que eu te faço é: quem ensinou para ele todos os aspectos do que ele tinha que fazer, se o livro da lei estava escondido? Irmãos, é depois que ele faz a reforma religiosa que é encontrado lá no templo, quando eles estão limpando o templo, o livro da lei. Quem faz o trabalho de colocar no coração dele é a mãe. E essa mulher, eu não tenho dúvidas, tinha um conhecimento muito grande da palavra do Senhor. Agora, olha que interessante. Veja agora, nesses anos de consciência, veja a reforma de Josias. Agora nós vamos exatamente para um ponto que é importante. Nós vimos exatamente aqui os anos de preparação, onde ele vai arquitetando, planejando, entendendo, fazendo cálculos, e aí aqui, aos 19 anos, ele começa a reforma religiosa, que nós vamos ver já já o que é. Mas eu quero lhe chamar a atenção, porque na parte 13 ali está dizendo algo que é maravilhoso. Em Jeremias, capítulo 1, diz que Jeremias foi chamado para ser profeta no 13º ano do reinado de Josias. Olha quem é Deus. Quando o menino disse, agora eu vou atacar, eu vou limpar Jerusalém, Deus levanta um grande profeta para ajudá-lo nas questões sociais, políticas, econômicas e religiosas. O povo tinha que ter um grande homem de Deus falando da palavra de Deus. E Isaías está morto aqui. Isaías não existe mais. Jeremias é levantado, e quando o rei parte para reforma religiosa, Deus levanta um homem também dele
para estar ao lado dele. Deus nunca abandona a gente, né? Deus nunca deixa a gente sozinho. Sempre Deus coloca do lado de cada um de nós, quando a gente diz, é agora que vamos servir a Deus, homens e mulheres da presença dele. E olha que lindo isso aqui é formidável. Eu agora ampliei e eu agora estou do ano 12 até o ano 18 de Josias, e eu vou te mostrar o que aconteceu. Olha que fantástico. No ano 12, a gente já sabe que ele tem 19 anos, e no ano 12, segundo o livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, ele começa a buscar, ele começa a fazer a grande reforma e limpeza da cidade. A gente sabe perfeitamente que quando ele tem 13 anos de reinado, 20 anos de vida, Deus levanta Jeremias para estar do lado dele. Agora, pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aos 14 anos ele tem 21 anos, aos 15 anos de reinado ele tem 22, aos 16 anos de reinado 23, aos 17, 24 anos. E aí, aos 18 anos de reinado, conforme diz 2 Crônicas 34, ele simplesmente terminou de purificar Judá e Jerusalém, e ele chamou os seus servos para purificar o templo. Gente, olha que interessante. Você tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de muito trabalho para purificar uma cidade emporcalhada, primeiro pelo seu avô Manassés, depois suja por completo espiritualmente pelo seu pai Amon. 6 anos de trabalho para conseguir limpar. E já vou te dando um spoiler da próxima aula que teremos. Adivinha se Josias conseguiu tirar do coração do povo os ídolos? Ele tirou das praças, das ruas, das casas, dos montes, mas do coração não tirou. Tanto é que a profetisa Uda diz, não tem mais jeito. Incrível quando o pecado toma conta das coisas, né? Mas Josias, ele foi valente, e nesses anos, ele fez a reforma, e a reforma foi o quê? Olha que interessante. Ataque e destruição de tudo que era símbolo de idolatria. A Bíblia diz que ele atacou e destruiu os bosques feitos para idolatria, ele atacou e destruiu imagens em qualquer canto de Jerusalém, nos bosques e nos altos de Jerusalém, Judá. Ele atacou e destruiu todos os altares, e olha que interessante, ele simplesmente, depois que matava sacerdotes falsos, ele queimava os ossos desses sacerdotes nos altares aonde esses sacerdotes sacrificavam para quem? Para os deuses falsos. Uai, pastor, por que ele fez isso? Porque esse era um ato de maior violência contra um outro Deus. Isso significa o seguinte: estou queimando no teu altar, Baal, o teu servo. E você não responde? Estou queimando, Azerá, no teu altar as tuas profetisas. E você não responde? Então você é um nada. E aí o que acontece? Quando um altar é profanado, ele nunca mais é usado. E Ezequias chegou ao ponto de, escute isso, desenterrar ossos de sacerdotes malignos antigos, que eram enterrados sempre perto dos altares. E é um costume que não é tão antigo. As igrejas católicas, no início do Brasil, enterravam seus grandes homens dentro dela. Dentro dela. Né?
ele desenterrou e queimou. Irmãos, olha que interessante. Se você parar e pensar, a Bíblia diz que ele fez isso em primeiro lugar, aonde? Em Jerusalém. Depois que ele fez isso em Jerusalém, aí ele vai para onde? Vamos lá? Olha aqui, não sei se você viu, a gente tem o mapa ali do lado. Meu filho, aumenta só um pouquinho o mapa, pouca coisa. Pouca coisa, diminui. Isso, diminui um pouquinho, pronto. Então, vou voltar aqui, Primeiro ele ataca aqui, em Jerusalém. Olha quem é esse homem. Depois que ele limpa Jerusalém, ele vem para cá, Ele ataca Judá. Limpa todo Judá. Depois que ele limpa Judá, aí ele vem aqui nessa parte amarela aqui, Simeão. Limpa Simeão. Depois que ele faz a reforma aqui embaixo, ele sobe lá em cima, onde era antigamente Israel, o reino do norte, e ele limpa Efraim, gente, ali Efraim, Aí ele faz a mesma coisa com os altares que ele encontrou em Manassés. Está vendo? Porque durou 6 anos. E a Bíblia diz que ele vai sobe lá em cima, filho, ele vai até aqui, até Naftali. Ele vai subindo e vai limpando tudo que é possível. Diminua, filho, volte à imagem normal. Quando ele faz isso, ele está dizendo, gente, eu estou limpando absolutamente tudo. E o que eu acho fantástico aqui, é isso aqui, Você se lembra que Israel e Judá, ao se dividirem, aqui embaixo ficou o rei Roboão, filho de Salomão, e lá em cima ficou Jeroboão. Deixa eu te lembrar essa história. Jeroboão, que era um grande militar, ficou com 10 tribos, e Roboão com 2 tribos. O que aconteceu? Jeroboão fez isso aqui, Está vendo a estrela ali em Siquém? Ele fez isso aqui, Ele colocou um altar em Siquém. E está vendo a estrela lá em cima, lá em Dan? Ele colocou outro altar em Dan. Por que ele colocou um altar em Siquém e outro em Dan? A Bíblia diz que ele mesmo disse, se esse povo descer para Jerusalém, para as festas de Jerusalém, vão sentir saudade dos descendentes de Davi, vão voltar e me matar. Então ninguém precisa mais descer para Jerusalém, para as festas. Aqui está o altar, colocou 2 bezerros de ouro, aqui estão os seus deuses Israel, e você não precisa descer, pode fazer a festa aqui. E quem está lá em cima, nem precisa descer a Betel, pode subir até Dan. Então Davi amplia só para que eles vejam direitinho Israel, e vejam direitinho, aí Betel, e lá em cima, bem lá em cima, Dan. Então, diminua, filho. Olha que interessante, inclusive, eu peguei essa figura aqui, de trabalho arqueológico. Aquele atlas da CPAD extraordinário. Aqui está, irmãos, uma foto atual do que foi o santuário, entre aspas, de Dan. Olha o tamanho dele, amplia e coloca no meio, Davi. Você está vendo aquela parte ali de madeira? É onde estava o altar. E tudo isso era um templo aonde eles adoravam. E essa estrutura aí de Dan não foi encontrada em Betel, porque Betel foi destruída quase 7 vezes mais
do que Dan lá em cima. E cada vez que destrói, constrói algo por cima. E destrói, constrói algo por cima. Mas esse aí de Dan ficou preservado. Preservado. Então o que acontece? O povo, pode retirar, filho, e voltar para mim. O povo não precisava literalmente mais ir a Jerusalém para adorar. E eu quero te lembrar uma história que vai ter cumprimento agora. Abra comigo, por gentileza, 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Porque em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26, você tem Jeroboão levantando esses dois altares. Jeroboão levantando esse altar em Betel e outro lá em Dan. E olha que interessante em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 13. A Bíblia diz que lá de Judá, não foi nem de Israel Norte, de Judá, Deus pega um profeta, levanta esse profeta e diz: vai e fala contra o altar em Betel. Gente, tem que ter muita coragem para fazer isso. Porque o que era o altar de Betel? Era o local onde o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, estava adorando. E ao chegar lá, você vai profetizar contra o altar. Você vai falar contra o altar. E vai dizer, vamos juntos? Versículo de número 1. 1 Reis, versículo 1 do capítulo 13. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio a Judá, de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Ele chega e o próprio rei está lá adorando o Deus que ele criou. Versículo 2. E clamou contra o altar. E a palavra do Senhor que recebeu e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Aí o rei fica revoltado. Peraí, como é que você vem de Judá, você está do lado dos meus inimigos, ainda vem profetizar contra o meu sistema religioso? Que história é essa? Aí o altar se racha. Aí Jeroboão fica bravo. Jeroboão estende a mão e manda prender. E aí a Bíblia diz algo engraçado. Ele estende a mão e a mão não volta, fica mirrada. Você pode imaginar o rei querendo trazer de volta a mão e a mão não volta. Aí o rei viu que o menino era profeta de Deus e disse: rapaz, me perdoe, ore por mim, para que Deus tenha misericórdia. O profeta ora, a mão do rei volta. Aí o rei quer se aproveitar daquele momento e diz: meu filho, vamos lá para casa, vamos comer, vamos beber, vamos ficar junto. O menino disse: olha, Deus mandou eu vir falar contra o altar, e falando contra o altar, ele estava falando contra o rei e o sistema de adoração. Deus estava dando ali para Jeroboão uma oportunidade de até mesmo Jeroboão descer a Jerusalém e glorificar o nome do Senhor, e Deus estaria com Jeroboão. Deus protegeria, mas ele não fez isso. E aí o que acontece? Esse tipo de religião falsa continua até o último dos reis de Israel Norte. Então, Davi, meu filho, coloca lá no do Raik, o primeiro. Então, continua desde Israel Norte. É interessante que você compreenda isso, porque todos, até Jeú, que teve a oportunidade de acabar com a religião falsa, ele não fez. E isso, vamos lá, agora amplia
para que fique aquela parte, isso. Então, amplia mais ainda, esse é o máximo, né? Obrigado, filho. Vai descendo comigo. Então, ó, de Jeroboão primeiro, que é esse aí, continua, vai, desce. Durante 200 anos de reinado, vai até o último, que é Oséias, quando ocorre a queda de Samaria, esses altares estão lá. Pode tirar, filho. Esses altares estão lá afrontando ao Senhor Deus. E o que é interessante, nesse ponto exato, é que a profecia estava falando de algo que ia acontecer 300 anos depois. E imediatamente, adivinha quem quebrou o quê? Quando depois que limpou Judá todinha e Simeão aqui embaixo, subiu a Efraim. Adivinha quem limpou o quê? Gente, Josias cumpre exatamente o que aqui está. O que aqui está. Primeiro, no texto que está em 2 Crônicas, quando nós lemos que ele simplesmente sacrificou e limpou tudo, e em segundo lugar, no texto de 2 Reis, vamos para 2 Reis, que é um texto muito mais específico, capítulo de número 20, não é 20, é 30, que Manassés é 33, isso. 2 Reis, eu estou em 2 Crônicas, desculpa, irmãos. Segundo Reis, capítulo de número 20 e... Deixa eu pegar aqui rapidinho. 22. Então você tem aqui exatamente a descrição do rei se posicionando de forma muito séria diante daquele altar. Vamos para 2 Reis 23, versículo de número 15. 23 e 15. Olha que interessante. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, então Jeroboão primeiro, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e o desfez, e queimou o ídolo do bosque. Olha como a palavra de Deus se cumpre. E virando-se Josias, viu as sepulturas daqueles que estavam ali no monte. Sepultura de quem? Dos sacerdotes daquele altar e daquela religião falsa. E aí o que ele fez? O que fez em todo canto. Mandou tirar da sepultura e queimar. E virando, viu as sepulturas que estavam ali no monte. E enviou. E tomou os ossos das sepulturas e queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apresentou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou essas coisas que fizestes contra este altar. O povo de lá sabia, porque o homem de Deus foi sepultado lá. Aqui é uma outra história. O rapaz sabia que tinha que voltar. Mas aí um profeta velho, cheio de ciúme do rapaz, foi lá e olhou para o rapaz e disse: vamos comer lá em casa. Aí o profeta novo disse: Deus me mandou ir embora e não comer. O profeta velho malandro disse para ele: pois é, Deus me deu uma outra palavra.
Você pode ir lá em casa e comer. Aí ele foi e comeu. Aí o profeta velho, feliz da vida porque enganou ele, disse: pois é, você pecou e Deus vai te matar. É uma história cheia de questões psicológicas, né? Aqui você tem aquele indivíduo mais velho, que está vendo o menino novo trabalhar, realizar, fazer. E parece que o ciúme toma o coração dele e o que ele pode fazer para arrebentar o moleque, ele vai fazer. E ele engana o moleque. O profeta novo, então, fugindo na mula dele, é alcançado por um leão que mata ele. Isso tudo está lá em 1 Reis, capítulo 13. E a cena é interessante porque todo mundo na cidade fica sabendo que o profeta novo morreu. E o profeta velho vai atrás dele, agora com crise de consciência. Vai atrás dele, e quando o profeta velho chega, dá uma cena que é uma das mais inusitadas da Bíblia. Está a mula do profeta velha, do profeta novo, morto, parado. O profeta novo, morto, e o leão sentado do lado. Como se guardando o corpo do profeta, até o profeta velho chegar. O profeta velho pega o corpo e enterra aqui nessa sepultura. E enterrando nessa sepultura, ele diz: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês me enterrem junto dessa sepultura. Aqui está Josias cumprindo a profecia desse profeta novo, que não tem nome. E aí, quando ele sabe que esse é o osso, aí ele não profanou. Tanto é que no versículo 18 diz: então deixe estar, e ninguém mexa nos seus ossos. E aí o profeta velho conseguiu que também ninguém profanasse a sepultura dele, porque ele morreu e colocaram junto com o profeta novo. Aí aqui é uma outra explicação, um fato mais interessante ainda, psicológico, mas que a gente trabalha num outro momento, né? E aqui Josias cumpre essa profecia. E o que é interessante é que Josias, depois que limpa absolutamente tudo, aí agora ele vai cuidar do templo. E algo mais bonito ainda vai acontecer. Eles vão encontrar o livro do Senhor no templo que estava escondido. Então, pare e pense comigo, irmãos. Voltando, por gentileza, lá no slide, desde o início, meu filho. Olha que interessante, eu vou passar rapidamente. Eu quero que você compreenda algo muito interessante que está aqui, ó. A gente está estudando Josias e eu quero exatamente essa parte aqui, ó. Se você parar e pensar, o avô dele não foi boa bisca, muito menos o pai. E aí, o que acontece? Ele vive exatamente 36 ou 39 anos. Porque com 8 anos começa o reinado dele e ele morre com 31 anos de reinado. Agora, pare e pense. Se ele vivia numa sociedade tão baixa e vil como nós vimos, e se no primeiro momento do reinado dele, ele começa a reinar com 8 anos, e aí ele vai como criança vivendo, e quando ele tem 15 anos, a Bíblia diz que ele começa a buscar o Senhor. Quem o induz a buscar? Sua mãe. Não tem outra explicação. Porque o povo estava em completo pecado. Aí nós temos exatamente nesses anos a consciência dele surgindo. E aqui no 8º ano, quando ele tinha 15 anos de idade, 8 anos de reinado, que ele começa a buscar a Deus, no 16º, 17º, 18º e 19º ano, ele está se preparando para essa grande limpeza. Ele está se preparando para essa grande limpeza. Por quê?
porque ele tinha que pensar nos riscos sociais, nos riscos absolutamente políticos, nos riscos econômicos, para aí sim ele vir com esta limpeza. Aos 19 anos, vendo que ele estava no momento correto e tendo se preparado para enfrentar, irmãos, juízes, magistrados, anciãos, sacerdotes, profetas falsos, o que ele faz? Ele diz, agora é o momento da reforma, é o momento da limpeza. E aí, obviamente, depois desse tempo inteiro se preparando, aqui no 12º ano, com 19 anos, Deus dá a ele a felicidade de, chegando ao 13º ano de reinado, aos 20 anos de idade, Deus levanta Jeremias para segurar o povo. Para que ele pudesse ir forte, Jeremias profetizando. Isaías estava morto, Deus levanta Jeremias. E ele, à luz da palavra de Deus, e com Jeremias trabalhando de forma muito grande, ele ficou exatamente 6 anos. Ele vai até o seu 24º ano, de 19 a 24, 6, fazendo o quê? Toda a limpeza de bosque, retira imagens, altares, queima ossos de sacerdote. E olha que fantástico, começa fazendo isso em Jerusalém, olha lá a setinha. Depois ele vai para Judá, olha lá a seta embaixo. Depois ele vai a Simeão, a Bíblia diz tudo isso. Depois ele sobe para Efraim. Exatamente aqui, quando ele sobe aqui, em Efraim, algo muito bonito acontece. Essa passagem que está aqui, ele quebra, ele arrebenta esse altar. E eu não tenho dúvidas que depois que ele subiu ali, para Manassés, e depois ele foi até Naftali, não é que ele foi para Naftali, ele foi até Naftali. Pessoalmente, eu assim tinha a esperança dele quebrar totalmente o altar lá em cima. Mas como existe ainda evidência arqueológica de todo o altar lá em cima, se ele chegou por lá, no máximo ele profanou. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. E aí ele simplesmente limpa, acaba com o motivo pelo qual Israel Norte foi destruído, que foi a falsa religião. E Deus agora dá para ele, a partir dos 25 anos, a alegria da reforma do templo. Da reforma do templo. Pode tirar, meu filho? Por gentileza. Irmãos, é um rei de uma natureza muito alta, de uma força muito grande. É um homem inteligentíssimo. Por quê? Porque ele sabe que está cercado de muitos inimigos. É um homem de uma capacidade econômica, política e social muito grande. Mas Deus também colocou junto dele, trabalhando, Jeremias e Sofonias. Jeremias e Sofonias. E olha que Jeremias vai até o desterro babilônico, até que tudo se quebrasse, até o último dos reis, que é Zedequias. Quando esse homem começa o trabalho no templo, que ele encontra o livro da lei, e eles leem o livro da lei para ele, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, porque ainda se sentiu pecador. Gente, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Agora, deixa eu te narrar algo que é fundamental. Tem alguns intérpretes que dizem que ele, antes de subir para Efraim e arrebentar lá em Betel esse altar, e arrebentando tudo até o final,
Ele antes reformou o templo. E aí, ao reformar o templo, encontra a lei e aí continua. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acreditam que ele limpou tudo e depois ele foi para o templo. Existe a possibilidade dos dois caminhos, sem nenhum problema, mas este foi um dos grandes homens de Deus. Infelizmente, o último dos grandes reis de Israel. Perdão, de Judá, né? E nós... Não. 25 anos. Agora, ó que fantástico. Dos 19 aos 25, limpando tudo. Então, um homem extremamente corajoso. Dizem alguns intérpretes da palavra de Deus que ele tinha a mesma força emocional que Davi. Ele era tão pungente, tão forte, tão poderoso quanto Davi. E, obviamente, vindo da família de Davi, sempre foi gente de uma beleza muito grande. Eles eram homens muito bonitos, toda a família de Davi. Mas ele tinha o mesmo espírito de Davi. Amados irmãos, é interessante, né? A gente, quando olha para a vida de um homem desse, a gente diz, vai modificar tudo, vai virar todas as coisas, vai acontecer tudo. Israel vai voltar a andar no caminho do Senhor. Mas é no meio de todas as conquistas, quando ele mais se arrepende, quando quebra tudo, quando está trazendo todo mundo para Deus, é que Uda, essa grande profetisa, diz, não tem mais jeito para ajudar. Eles estão corrompidos. E aí a gente para e pensa, mas como é possível isso? O que está acontecendo? Onde foi que ele errou? Será que Josias errou? Ou será que as circunstâncias já eram tão grandes, o povo estava tão enfornado no pecado que não tinha mais como sair? Bem, isso nós teremos o prazer e a alegria de entender na próxima sexta-feira, que já tem 1 hora de estudo, né? E aí ninguém aguenta, né? Meu Pai eterno. Amados irmãos, como o Senhor é bom, e a partir de Josias a gente consegue entender esse período histórico, livros como Jeremias, livros como Miqueias, Sofonias, aí você tem uma visão muito maior de todas as coisas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é tão bom aprender, é tão maravilhoso crescer, Deus. É tão bom conhecer a tua voz e a tua palavra. Senhor, abençoa-nos sempre com conhecimento da tua palavra, conhecimento esse que transforma, que muda, que alcança, que realiza, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não permita que o pecado domine nenhum de nós, a ponto, Senhor, de um dia termos na frente da gente um grande líder como foi Josias, um grande profeta como foi, ó Deus, Jeremias, como foi Sofonias, e simplesmente a gente está tão no pecado, tão na maldade, tão na queda que, mesmo com todas as transformações ocorrendo, o coração está preso no pecado e não consegue sair, e aí o resultado é Nabucodonosor, a Babilônia, o exílio, o extermínio e lamentações. Oh Deus, tem misericórdia do meu coração, tem misericórdia do coração da minha irmã, ajuda-nos a ver as grandes reformas, ajuda-nos a ouvir os grandes homens levantados por ti, muda o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que nós possamos te servir e te buscar. A Deus, ó Senhor,
não nos deixe fora disso. Porque, Senhor, se é perigoso o que aconteceu com aquela geração que não ouviu a voz dos teus profetas e muito menos seguiu a Josias, nos dias de hoje também é perfeitamente possível isso. É perfeitamente possível não estarmos absolutamente ouvindo os Jeremias que tu estás levantando, os Sofonias, Miqueias. E, Senhor, algo terrível pode acontecer, simplesmente não acompanharmos o teu filho, o grande Josias. E aí o que será de nós? Senão a destruição. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe ter o coração daquela geração, mas dá-nos um coração conforme a tua palavra. Um coração quebrantado, obediente, amoroso, dedicado, e que é capaz de seguir os passos do grande Josias e de ouvir a voz dos Jeremias e Sofonias quando tu levantares. Dá-nos sensibilidade espiritual e coragem para mudar completamente tudo. É o que nós te pedimos. Desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Que bênção, como é bom. Fico muito alegre dos irmãos estarem hoje. Fico mais alegre ainda os pais terem trazido os adolescentes para poder ensaiarem, porque está muito perto a festa, é sem ser esse domingo próximo. E louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e cada um dos irmãos que também nos assistiram do seu lar. Vamos recolher as ofertas. Juraci, nos ajuda, por gentileza, minha querida diaconisa. E preste atenção nessa querida propaganda, entre aspas, publicidade, né? Porque domingo que vem, nós continuaremos na nossa escola bíblica dominical. O pastor Elias deu uma lição maravilhosa domingo passado, e nesse próximo domingo, promete, viu, irmãos? Promete ser maravilhoso. Então, Josuá, meu filho Davi, nos ajude. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eu não vou parar
estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus.